Bom dia, nação rubro-negra! São 6 horas da manhã e infelizmente ontem o resultado não foi o qual esperávamos, né? Mas para mim, um desastre anunciado. Já havia reclamado, para quem me acompanha lá no Twitter, sobre essa questão de poupar jogadores para algum jogo. Tudo bem, por mais que seja um jogo muito decisivo, que é o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, eu acho que é inadmissível você poupar 8 a 9 jogadores, né? Você entrar num jogo importante, como era o do América Mineiro, na verdade, e você achar que pode ganhar a qualquer hora. Eu digo e repito aqui, independente do adversário, se é o América Mineiro, se é o Atlético Mineiro, o respeito tem que ser o mesmo. O respeito tem que ser o mesmo. Hoje ninguém ganha de véspera. Então é muito importante, né, sempre que você vá com o que você tem de melhor. E o Flamengo ontem não foi com o que tinha de melhor. Essa questão do Renato Gaúcho poupar jogadores... o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, serve para isso, para que possa rodar o time. Beleza, eu acho sim, mediante alguém estar com alguma dor, né? Não é possível que 9 dos 11 titulares estivessem com dores e não poderiam jogar a partida de hoje. Volto a falar, é inadmissível. E relembrar o Renato. Renato, isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Com todo respeito ao Grêmio, mas lá você tinha o respeito máximo entre todos, lá já havia conquistado tudo, aqui você ainda não conquistou nada como treinador do Flamengo. E você tem que estar de frente com as 3 competições. Não adianta abandonar o Campeonato Brasileiro, onde a torcida do Flamengo quer e quer muito esse tricampeonato, o qual só o São Paulo tem. E ganhando o tricampeonato, o ano que vem, poderemos ser o único tetracampeão brasileiro. Então, que esse erro que você cometeu no jogo de hoje não se repita mais. Então, nação rubro-negra, isso aí é apenas a introdução. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão logo cedo aqui comigo. E você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sininho de notificação. Lembrando a vocês que o telefone que está na descrição do vídeo, deste vídeo aqui, é um telefone que você poderá receber todos os links Deco SRN em primeira mão, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva dele, logo após a partida lá contra o América Mineiro, que ele tem 3 competições, né? Engraçado que o Atlético Mineiro também tem 3 competições. O Atlético Mineiro joga a Libertadores, o Flamengo joga o Campeonato Brasileiro, o qual o Flamengo joga, e joga também a Copa do Brasil, o qual o Flamengo joga. Engraçado que eles pouparam apenas quem havia o desgaste, né? Que é o caso do Nacho, do Mariano, que é um dos jogadores mais velhos deste elenco do Atlético Mineiro, e do Jair. O resto, todos foram a campo. Todos foram a campo. E jogaram a Vera, concentrados, querendo resultado. Volto a falar, tecnicamente, o Flamengo é o time é o melhor time do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Para mim, o quarteto ofensivo do Flamengo é superior ao do Atlético Mineiro, que tem o Zaratio, que tem o Nath Fernandes, que tem o Hulk, que tem o Diego Costa. São muito bons jogadores, mas são jogadores que até o momento não conquistaram nada no Brasil. Nada. E o quarteto do Flamengo já conquistou quase tudo, faltando apenas a Copa do Brasil e também o Mundial, que temos totais condições de chegar a esses títulos, né? Então, sinceramente, não dá para entender o porquê do Renato Gaúcho manter a filosofia o qual ele sempre teve lá no Grêmio. Lá, ele não tinha esse elenco, o qual ele reclamava o tempo inteiro. Não, lá a obrigação é de ganhar o título.
Lá eles têm 200 milhões em elenco. Então, pô, a obrigação é deles, não é nossa aqui. Hoje os 200 milhões e até mais estão do lado dele. E o que ele faz para isso? Ele poupa os jogadores. Tudo bem, vamos lá. Jogador Everton Ribeiro, desconforto na coxa. Ele errou. O jogo que ele deveria ter poupado o Everton Ribeiro, que ele não poupou, foi aquele jogo contra o Grêmio, que o Flamengo já estava praticamente classificado, para não falar que estava classificado, com uma vantagem monstro obtida lá no Rio Grande do Sul, ganhando de 4-0. Para que ele utilizou o Everton Ribeiro? O Flamengo com 99,9% classificado. Não era para ter poupado lá. E depois ele tirou o Everton Ribeiro no decorrer da partida. O Everton botou uma bolsa de gelo e ele falou que não, porque o Everton já está há um tempo sentindo algumas dores. Ué, por que não poupou naquele jogo então? Um jogo que o Flamengo não precisaria dos 3 pontos, porque aquilo ali não tem 3 pontos, era o saldo de gols. É surreal, né, cara? É surreal. Mas enfim, não fez agora. Ele poupou o Diego Alves, que até entendo. Aí é um erro da diretoria, né? O nível hoje do titular da posição, que é o Diego Alves, para o reserva, que é o Gabriel Batista, é um abismo. Hoje mesmo, o Gabriel, ao meu ver, erra em não ter dado um chutão à frente, buscando o Pedro para sair, segurando a bola no ataque. Vai sair com a bola na lateral com o René, que já é um jogador muito contestado, que vem falhando consecutivamente. E o René, né, de maneira, né, errada, o jeito que ele foi para a jogada, né, o jeito que ele foi para a jogada, um jeito disperso, perde a bola ali para o Ribamar, exatamente para ele, para o Ribamar, com todo respeito ao Ribamar, que faz a jogada, vira de um lado, a bola vai para o lado esquerdo do ataque do América, do lado direito. A bola sobra para um volante, que é o Lucas Cal, que consegue fazer o cruzamento, e o René, ele novamente falha da mesma maneira que falhou contra o Grêmio, deixando o atacante, né, no caso um volante, que é o Alê, subir sozinho. Ele nem incomodou o jogador, nem foi no corpo do jogador, tentou, né, desestabilizar o rapaz no posicionamento dele. Nada, não tentou nada. O cara subiu com uma tranquilidade. O goleirão nosso não sai do gol, fica estático ali. Enfim, aí acabamos sofrendo com isso. Precisamos poupar o Diego Alves, porque o Diego Alves é um cara que é excelente tecnicamente, mas vive, né, com problemas de lesão. Então há preocupação de, caso de um chute longo, ele sentir um problema na parte posterior, enfim, o qual ele já sentiu problemas musculares, e ficar fora desse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Imagina o desastre que seria ter o Gabriel Batista, que é um goleiro muito mediano e não está no nível de jogar do Flamengo, como goleiro titular contra o Barcelona de Guayaquil. Então, Everton Ribeiro, Diego Alves, concordo. O Isla vem mal, né, ultimamente, um jogador que também jogando constantemente pela seleção chilena, deveria mesmo dar uma oportunidade para o Mateuzinho, deram hoje a oportunidade para o Mateuzinho. Também não vejo problema nenhum ter poupado o Isla, né? O Gabigol, eu teria poupado, mas não teria deixado ele de fora dos relacionados. Por que eu não poderia sentar no banco para uma eventualidade o jogador entrar na partida e decidir a partida para o Flamengo? Era favorável sim, deixá-lo no banco de reservas, né? Assim como o Arrascaeta, assim como o Felipe Luiz, né? O Davi Luiz eu já começaria a partida para dar ritmo de jogo a ele, né? O Felipe Luiz botaria no decorrer da partida pegando o adversário cansado. O Davi Luiz não, fez uma ótima partida, jogou 60 minutos, está ativo, diferente do Arrascaeta e do Felipe Luiz.
Então, por que dele não ter só poupado Everton Ribeiro, com desgaste, Diego Alves, porque é uma preocupação, e o Rodrigo Caio, que estava fora devido ao terceiro cartão amarelo, né? E aí você bota o Isla também, porque temos 2 laterais direitos. 4, como o Atlético fez lá. Você tem elenco, não quer dizer que você vai poupar os 10, porque os 10 reservas não são do mesmo nível dos 10 titulares. Os 10 que eu falo sem o goleiro. A gente vai incluir o goleiro também, que é o Diego Alves. Então, um absurdo que o seu Renato Gaúcho fez hoje. Um absurdo, né? Um absurdo. Conta maior da derrota, que para mim é derrota, o empate com o América Mineiro, porque o torcedor do Atlético Mineiro tá rindo à toa, né? Então, para mim é derrota para o América Mineiro hoje. O Flamengo não poderia ter tomado esse gol de empate aos 49. Está na conta do Renato, né? Que manteve o René durante todo o jogo, fez modificações erradas, dentre elas a última modificação absurda, a última modificação dele, eu vou explicar para vocês o porquê. Ele estava preparando o Kennedy para entrar no lugar do Bruno Henrique, que desde os 10 minutos do segundo tempo estava cansadíssimo. Teve um lance bizarro dele dentro da pequena área, que ele recua a bola para o Matheus Cavicchioli. Por quê? Porque estava totalmente cansado, estafado, muito quente. Uma outra preocupação que temos que ver, o que está vendo com a preparação física do Flamengo, gente? O América Mineiro acabou muito mais inteiro do que o Flamengo a partida. Isso é um absurdo. Fizemos todas as substituições. Todas. E aí, o Kennedy está preparado, voltando à questão do Kennedy, preparado para entrar no lugar do Bruno Henrique. E aí sai o gol do Michael, numa belíssima jogada do Michael. Belíssimo. O Michael merece todos os nossos elogios. Que esse menino vem se doando, se entregando, decidindo para o Flamengo. Porra, cara, você vê na hora que sai o gol do América Mineiro, ele botando a camisa assim, tipo assim, não acredito, cara. Depois do que eu fiz, entregarem a paçoca lá. Esse lance aí do René me lembrou muito o lance do Bruno Viana, que conseguiu entregar 2 vezes a paçoca. E aí, o que ele tinha que fazer na hora que sai o gol do Michael e o Everton, o Bruno Henrique ainda não havia sido substituído? Mudar a substituição. Não era só o Bruno Henrique naquele momento que estava cansado. Dentre eles, Thiago Maia, muito cansado. Mas muito cansado. Fortalece o sistema defensivo, gente. Bota mais um jogador ali. Mas não, botou o Kennedy, totalmente fora de forma física. Alguém viu o Kennedy tocar na bola? O Kennedy era para estar ali auxiliando o lado direito na hora do lançamento, do cruzamento do Lucas Cal para o Alê. Onde que estava o Kennedy? Ninguém sabe onde que estava o Kennedy, né? Entrou frio, além de tudo fora de ritmo de jogo, não apareceu para a partida, não ajudou nem defensivamente. E aí eu falo, por que não botou um João Gomes, botou até um Bruno Viana para fechar? Não é feio você conseguir o resultado, né? Depois de ter conseguido chegar a 1-0 com dificuldade, porque o Flamengo sempre no último passe estava errando. Pedro e Bruno Henrique muito mal tecnicamente, errando o tempo inteiro no último passe. Hoje ninguém soa bem nesse time do Flamengo. É inacreditável. E aí vem uma preocupação. Cadê o líder Renato Gaúcho para cobrar dos jogadores mais empenho? O time do Flamengo estava sonolento dentro de campo. Aí ele vem falar na entrevista coletiva dele sobre calor. Mas o calor estava quente para os dois, não só para o Flamengo. Não só para o Flamengo, entendeu? Então, nação rubro-negra, é complicado. É complicado o que a gente viu agora no dia de ontem, né? O Flamengo, que poderia estar agora só dependendo de si para ser campeão brasileiro, e hoje não depende. Hoje não depende. Depende de mais um tropeço do Atlético Mineiro. Mas vamos voltar a falar sobre a partida, né? E sobre alguns pontos que o Renato Gaúcho falou na entrevista dele. Dentre eles, a primeira na entrevista coletiva no final, ele falando
que os times adversários vêm jogar de maneira recuada contra o Flamengo, que é difícil. Renato, não é verdade. Não é verdade. O América Mineiro hoje entrou no 4-1-3-2. Hoje não, ontem, desculpa. Ontem entrou no 4-1-3-2. Né? Com o Lucas Cal, o Ademir, que infernizou a vida do René. Depois eu vou explicar isso também. Do lado esquerdo, Felipe Azevedo, centralizado Juninho. Na frente, o Mauro Zarate e também o Fabrício Daniel, né, que é bom jogador. E eles alternavam marcação alta e baixa. E na hora que o Flamengo conseguia chegar à frente, tinha facilidade. As linhas do América Mineiro não estavam muito compactadas. O jogo estava ótimo para o Flamengo. E o Flamengo assim mesmo não foi muito incisivo. O Flamengo estava sonolento na partida. Então não vem com essa, Renato, que o time adversário estava recuado, dificultou a vida do Flamengo. Não foi isso. Não foi isso. O esquema de jogo do Flamengo estava bagunçado hoje. Você não sabia quem estava à frente. Às vezes você via o Thiago Maia à frente do Diego Ribas, às vezes o Diego Ribas na frente do Thiago Maia. Cara, sinceramente, taticamente, foi complicado de você fazer uma análise, né, do Flamengo. Por quê? Ninguém jogou basicamente nada. Nada. Ninguém se doou. Ninguém. É engraçado, falava assim, para jogar da maneira que estavam jogando antes de jogos da Libertadores, é melhor botar os reservas mesmo. Mas os reservas fizeram a mesma coisa do que os titulares, só que os titulares são mais categorizados. São mais categorizados. Um Arrascaeta, um Davi Luiz na zaga, um Felipe Luiz, né? Enfim. Um outro erro que também fica nítido, que o Renato Gaúcho, cabeça dele totalmente voltada para a Libertadores, quando ele tira o Ilharão. O Ilharão muito mais inteiro do que Thiago Maia dentro de campo. Sem contar que acabamos perdendo um jogador de bola aérea, né, que acabou sendo um lance fundamental. O Flamengo novamente tomando um gol de cruzamento, porque deixa a bola descoberta, dá um espaço, não diminui o espaço do jogador que faz o cruzamento. O cara tem a liberdade total de levantar a cabeça, olhar para onde quer mandar e cruzar. Né? Por isso que eu era favorável, eu até falei para Jaque na hora do jogo, que eu era favorável. Eu falei, cara, olha a burrice dele. O Flamengo tá ganhando o jogo, para que ele vai botar o Kenny de fora de forma? 4 minutos vai fazer o que ali? O Flamengo não precisa mais fazer gol, o Flamengo precisa não tomar. Ajusta mais o sistema defensivo. O Thiago Maia tá mal, porque cansado, porque ele já tirou o Ilharão, porque ele queria poupar já o Ilharão da partida, ele mesmo. O Ilharão pediu a ele para jogar. Olha que absurdo. E aí há uma questão, né? Seu Renato Gaúcho falou que antes da partida que só ele e o departamento médico, os responsáveis, sabiam por que ele estava poupando, que tinha jogadores que não tinham condições. Só que é engraçado. Hoje, no dia de ontem, houve um treino, né? Um jogo treino. E todos jogaram. Arrascaeta, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz. O Rodrigo Caio não poderia jogar, né? Até o Everton Ribeiro. É engraçado. O Renato pôde botar os jogadores para fazer jogo treino, mas não poderiam jogar contra o América Mineiro? Aí venho falar para vocês, diretoria, vocês cobraram de maneira correta do Abel Braga, num jogo contra o Fortaleza, que ele não poderia poupar o time todo. O Flamengo estava vivo no Campeonato Brasileiro e acabamos sendo campeões. Ele falou que ninguém se meteria no trabalho dele, pediu o boné, saiu fora, entrou o Jorge Jesus, né? Que falou, descansa quinta, descansa sexta, descansa sábado, domingo é dia de jogo. E o Jorge Jesus tinha um elenco muito mais reduzido do que o Renato Gaúcho, né? E quando precisava poupar, por algum motivo, ou substituir, é porque ou o cara estava pronto para estourar, ou porque estava em seleção brasileira. Não poupar porque está pensando na final da Taça Libertadores. Sabe o que acontece agora? Agora ele está com uma pressão desnecessária nas costas dele, né? Poderia ter feito isso, levado alguns jogadores, colocado esses jogadores para jogar, como falei, Arrascaeta, 30 minutos para jogar, Felipe Luiz, que me preocupa demais, e Davi Luiz. Vou explicar o porquê do Felipe Luiz agora para vocês.
Para quem conhece os jogadores do Flamengo, o Felipe Luiz é um dos jogadores que mais sente a falta de ritmo de jogo quando ele volta a campo. Ele, Bruno Henrique. O Bruno Henrique ainda não está 100%. Vocês veem que ele cansou bastante hoje. O Felipe Luiz é a mesma coisa, gente. Ele mesmo, no primeiro jogo que ele fez pelo Flamengo, né, contra o Bahia, ele sofreu, tá? Ele sofreu. Foi o pior jogador da partida, né? Foi o pior jogador da partida, tá? Enfim, então, aí ele deu uma entrevista coletiva e aí falou, né? Falou sobre que para ele ganhar o ritmo de jogo, ele tem que jogar. E aí eu falo para vocês, hoje não era jogo para botar ele, eu falei isso, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, também no Twitter, sem contar que o seu Renato Gaúcho não utiliza o Ramon, né, de maneira errada. Ele barra o Ramon depois de fazer uma ótima partida contra o Palmeiras e volta com o René. E o René, em 2 jogos desses aí que ele jogou, falha, contra o Grêmio e hoje contra o América Mineiro, né? Jogos que nos custaram 5 pontos. E agora? Será que ele vai com o Felipe Luiz fora de forma para jogar contra um Preciado, contra um Byron Castilho, o lado direito forte do ataque do Barcelona de Guayaquil? Isso é mais uma preocupação. Olha aí o problema que o Renato tem. Ou vai com o contestado René, ou vai agora sim botar um Ramon numa fogueira danada. Depois de ter tirá-lo de maneira errada, em vez de mantê-lo, quis voltar com o René, né? Então, brincadeira. Então, volto a falar. Na partida de hoje, o empate está todo na culpa do René. Todo na culpa do René. Ele falou individualmente. Mas na partida inteira, no cômputo geral, tudo isso, essa tragédia anunciada, esse desastre anunciado, bota na conta do Renato Gaúcho. Que ele, né, assim, de maneira irresponsável, tá, na minha visão, ele poupa jogadores sem necessidade. E o Flamengo poderia estar muito mais perto, né? Enfim. Mas é isso, nação. Aí tô vendo aqui sobre jogos de adiamento do Flamengo, enfim, mas nem vou falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Então, galera, muito obrigado aí à audiência de vocês aí nessa live curta, logo pela manhã, né? Mas eu tinha que expor aqui o meu posicionamento. Preocupa, né? O Flamengo tá uma bagunça. Esperamos que o Renato consiga nesses dias reorganizar o time, né? Principalmente depois de uma partida pífia como essa, que ele traga a classificação quarta-feira para o Rio de Janeiro, beleza? Então, antes de terminar esse vídeo, pedir para a galera se inscrever no canal, né? Deixarem o seu like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação, que é importante para que você possam receber todos os links da EcoSRN em primeira mão, beleza? Então, até daqui a pouquinho teremos novas informações, né? Mas desse primeiro vídeo do início de semana não poderia ser diferente. Eu tinha que descascar. Culpa total do Renato, principalmente por escalar certos jogadores que sabemos que não têm mais condições de vestir o manto sagrado, beleza? E de tornar esse time do Flamengo uma bagunça, sem entrosamento nenhum, mudando todo o time, né? E foi o que a gente viu hoje. Infelizmente, mais um time perto da zona de rebaixamento que não conseguimos ganhar. Esses pontos farão falta lá na frente. Valeu? Fique com Deus. Saudações rubro-negras. Valeu, nação.